Eu sou Silvana Medeiros, do site e desse canal que é o Saúde como Caminho. E o site saudecomocaminho.com.br, para você investigar sobre coisas importantes para a sua saúde psíquica, emocional e física e principalmente espiritual. Então, no vídeo 4 da lei da sintonia ou da atração, eu expliquei nos últimos vídeos que existe um caminho, aliás, que existe um processo que implica na realização dos nossos sonhos. Esse processo, que está baseado na lei da sintonia e da atração, implica em você mudar a frequência dos seus pensamentos, mudar a frequência dos seus pensamentos, daquilo que você sente, daquilo que você faz. E eu expliquei nos dois últimos vídeos que essa mudança está relacionada a gente mergulhar nas nossas vivências passadas, né? Que foram doadas em sua grande maioria a partir da cultura onde a gente vive, da história da nossa ancestralidade enquanto raça, enquanto humanos e humanas, e da nossa própria família. Então veja, eu dei um exemplo no último vídeo de uma experiência que nossa criança pode ter tido com a mãe. A mãe não percebeu, ela estava vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, mas a criança se sentiu rejeitada em algum momento que a mãe precisou se ausentar. Então, eu expliquei que essa rejeição pode ter ficado como um registro que vai influenciar as nossas próximas relações, né? Por isso que é tão delicado ter relacionamentos afetivos. Os relacionamentos, quando vão se aprofundando, que a gente vai convivendo mais, né? Todo mundo fala que é na convivência que a gente se conhece e que estão os desafios. Por quê? Porque nessa convivência vão surgir essas memórias. Então, na verdade, a partir de um olhar do outro, a partir de uma ausência do outro, a nossa criança, nossas emoções vai voltar para aquele registro que a gente teve com a nossa mãe, e aquela ausência que nem foi tão significativa ou importante da pessoa que está convivendo com a gente agora se torna maior. Então a gente sente muito mais tristeza, a gente sente uma angústia muito maior com aquela ausência, porque na verdade, e aí a outra pessoa fica até sem entender. Como assim? Por que ela sentiu tudo isso se eu me ausentei tão pouco? Né? Ou seja, a proporção da emoção do sentimento é muito grande em relação ao acontecimento. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que isso acontece constantemente com a gente. Não aconteceu nada tão grandioso, mas a gente sente muito, a gente sente uma coisa muito maior do que acontecimento. Então aí abre a oportunidade, é nesse momento que a memória volta, que a gente tem a oportunidade de rever o acontecimento, mudar a nossa percepção sobre ele, olhar com calma, realmente a pessoa nos rejeitou, ou a pessoa simplesmente teve que sair para resolver uma coisa, e não teve nada a ver com rejeição. Quando eu consigo mergulhar, perceber que a memória está relacionada a um registro passado meu, ou seja, uma bagagem minha, da minha criança, eu posso acolher a mim mesma e dizer: hoje eu, como adulta, estou aqui e você pode contar comigo. Eu posso contar comigo. Eu posso me proteger. Se quando a gente era criança não tinha essa possibilidade, a gente necessitava da proteção dos pais, hoje, como adultas e adultos, nós podemos nos proteger. Então, cada vez, veja, se eu mudo a percepção, é delicado, se eu mudo a percepção sobre o acontecimento, eu vou transformando o sentimento e as emoções sobre este acontecimento. Consequentemente, eu vou mudando a minha frequência. Nas próximas vezes, o gatilho vai disparar, que alguém se ausentar, que eu criei uma expectativa de encontrar com alguém, ou marquei uma hora e a pessoa se atrasou ou não pôde comparecer. O gatilho da rejeição vai voltar, mas eu já tenho mais elementos que vão me ajudar, porque eu já passei uma primeira vez
por não entrar tão profundamente por causa da consciência, porque toda vez que eu trago a consciência sobre uma situação, eu boto luz nessa situação e eu dou um ressignificado a ela. Então, esse ressignificado deve ser um ressignificado positivo, de amor, de acolhimento, de proteção comigo mesma. Entendeu a delicadeza? Isso é como plantar, né? Cultivar uma árvore, uma flor, ervas. É dia após dia. Eu preciso dar conta, ter consciência do que está acontecendo comigo, começar a prestar atenção e perguntar, me fazer perguntas. Por que eu estou me sentindo tão triste assim diante de uma situação que não é do tamanho do meu sentimento, que parece tão menor do que eu estou sentindo? Quando eu faço essa pergunta e eu respiro, eu posso lembrar, pode me vir à memória momentos da minha infância que estão relacionados à situação de hoje. E aí, olhar para aquela criança, entendê-la, acolhê-la, se ver hoje como uma adulta e dizer à sua criança: hoje nós estamos seguros, porque eu hoje posso cuidar de você. Hoje eu lhe amo, hoje eu lhe respeito, hoje eu lhe protejo. É delicado, né? Por isso que a gente lê tantos livros, né, sobre a lei da frequência, da atração, e muitas vezes não tem resultados. Porque muitas vezes a gente tem preguiça de entender como eu crio a frequência para os meus sonhos. Então eu acabo deixando de fazer o processo necessário e fico repetindo interruptamente as mesmas frequências que eu herdei. Então mudar essa frequência é um processo. Eu vou dar mais exemplos nos próximos vídeos. Quem está compreendendo, quem está caminhando comigo nesse raciocínio, né? Nós estamos no 4º vídeo, amanhã teremos o 5º vídeo, vai entender e vai conseguir ter resultados com isso. Eu garanto, porque eu estou falando de uma coisa que eu já fiz e que eu consigo, né? Eu consigo. É claro que eu tenho muitas bagagens e estou na mesma caminhada de vocês, mas eu já ressignifiquei muita coisa, graças a Deus. Se gosta do canal, compartilhe, dê um like e se inscreva. Até o próximo!